Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui começando mais um curso poderoso, hein? Nós vamos crescer muito nesse curso que eu vou dar para vocês, da metodologia de culto. Sabe, há muitos anos atrás eu senti a necessidade de escrever a respeito do culto. Eu escrevi uma apostila e eu vou extrair os meus ensinos dessa apostila que eu escrevi em 2010, mais ou menos. E eu vou tirar as informações dela, porque ela é a visão do nosso ministério, é a visão que nós temos que ter do culto, é a maneira que nós temos que cultuar. Então, serão muitos assuntos, né? A metodologia do culto, batalha espiritual, adoração, formas de cultuar, etc, etc. São muitas matérias e eu vou estar resumindo a apostila em vídeos. Eu espero que você cresça muito com isso, que você faça um culto a Deus como diz a Bíblia, racional. E falando em racional, é esse versículo mesmo que eu quero usar para começar as nossas aulas, o nosso estudo. Romanos, capítulo 12. Vejam só que eu peguei e escrevi o versículo na lousa, né? E eu dividi o versículo, né, em algumas partes para que nós possamos raciocinar melhor. Então Paulo está dizendo assim: portanto, veja que Paulo vem tratando de muitos assuntos, mas muitos assuntos mesmo na carta aos Romanos: a lei, a graça, a justificação, a vida no Espírito, o povo de Israel. Mas agora, ao findar da carta, nós estamos chegando no fim da carta, ele diz portanto, ou seja, agora eu quero falar de um assunto muito importante, né? Vou seguir os assuntos que eu tenho falado. Eu quero entrar no assunto do culto. É como se Paulo estivesse dizendo isso. E olha a palavra que ele usa: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, sabe? É como se ele estivesse de joelhos, rogando, pedindo. É um pedido com imploração. É como se Paulo estivesse fazendo uma súplica aos irmãos, fazendo um pedido de coração, um pedido não só de razão, de mente, mas um pedido de alma, do coração dele. Então ele usou a palavra rogo-vos, irmãos. Peço para vocês encarecidamente, peço para vocês com sentimento, peço para vocês com todo o meu ser. E o que Paulo estava pedindo? Ele estava pedindo em relação a cultuar a Deus. Então, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Gente, olha cada palavra forte que Paulo está usando. Agora Paulo está usando a palavra compaixão. Eu rogo-vos pela compaixão de Deus. Eu imploro para vocês, pelo amor que Deus tem a vocês, pela compaixão que Deus tem a vocês, a nós. Eu estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus. É como se fosse hoje, pelo amor de Deus, eu peço para vocês, para que vocês olhem com amor, com esse amor de Deus, o pedido que eu vou fazer. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha, parece que tem sentimento nisso, né? E tem. Agora, se você ler Romanos é a carta mais teológica da Bíblia, uma das cartas mais longas também, mais teológicas, mais complicadas, assuntos ali difíceis, truncados, né? Nós estamos tentando entender até agora Romanos então é um escrito de razão, de raciocínio, de ideia, de confrontos de ideia, de debate, de perguntas, de respostas. Então não é um livro emocional, um livro sentimental. É um livro realmente cheio de conteúdo, de lógica, de uma ideia, de um pensamento do apóstolo da graça, do apóstolo dos gentios. Mas agora no capítulo 12, ele deixa um pouco de lado essa maneira metódica de escrever, essa liturgia para escrever, e ele usa um termo diferente agora. Agora ele não só está falando com a cabeça de um apóstolo,
né? Você sabe que o apóstolo Paulo, humanamente, ele era muito instruído, né? Ele falava várias línguas, ele era fariseu, ele tinha decorado, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele era um homem assim, preparadíssimo, intelectual, filósofo. Mas ele não está usando só agora essa parte do seu preparo intelectual. Ele não está apenas sendo espiritual, ele não está apenas sendo intelectual e sendo espiritual. Agora está sendo sentimental, ele está sendo emocional, ele está apelando para a emoção, ele está falando com a alma, ele está pedindo pelo amor de Deus, gente. Eu imploro para vocês, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. E o que ele está rogando e usando a compaixão de Deus para rogar? Usando o amor de Deus para fazer essa petição. É uma petição. Então, a parte C do versículo, ó, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que ele vai falar então do culto. E ele vai pedir para que a igreja faça um culto que seja uma apresentação. Que apresenteis. Você vai apresentar. Sabe, dificilmente as pessoas vêm para o culto para apresentar algo para Deus. Elas sempre vêm com a mente de receber algo de Deus. Mas pastor, isso é errado? Não é errado. Errado é se você fizer só isso. Errado é se você só cultuar com essa mentalidade de recebimento, de troca, de barganha. Isso é errado. Nós já não estamos mais nessa etapa de meninice, de crianças cultuando a Deus a troco de alguma coisa. Vou fazer isso para que Deus faça aquilo. Não. Olha o que Paulo está dizendo, que o culto é uma apresentação. Você entendeu o que é uma apresentação? Você treina, você ensaia e aí você apresenta uma peça teatral. Você apresenta um trabalho na escola, na faculdade. Você apresenta uma tese. Você é um vendedor, você apresenta o seu produto. Paulo está dizendo assim, ó, que vocês façam uma apresentação no culto. Vocês têm que preparar e trazer uma apresentação a Deus. O culto não é para nós, sabe, só para o nosso benefício. Esse culto antropológico, esse culto voltado para o homem, tudo é para o homem. A música é para o homem, a pregação tem que ser para o ego, massagear o homem. Veja, né, que está assim hoje. As pessoas estão fazendo um culto para si mesmas. Se o pastor não pregar uma coisa que massageia a alma das pessoas, as pessoas não gostam. Então os pastores estão virando coaches, os pastores estão virando psicólogos, filósofos, estão querendo mostrar a sabedoria da carne, da terra. Gente, o culto é uma apresentação. Nós apresentamos a Deus o nosso culto. Agora, as consequências de nós apresentarmos um culto a Deus, as consequências são bênçãos, são vitórias, milagres, respostas. Não que nós vamos cultuar para obtermos todas essas coisas. Não, nós vamos apresentar. O cerne é o seguinte: você apresenta o teu culto a Deus. Então Paulo está usando essa palavra, que apresenteis vossos corpos. Olha só, Paulo está falando do corpo. Apresentar o corpo. Qual que é a apresentação? É a apresentação do corpo. Veja, nós não vamos fazer um culto a Deus sem o corpo. Nós fazemos o culto no corpo. A gente fala muitas vezes assim, você está na carne. Não tem jeito de estar em outro lugar, né? Nós estamos na carne. E nós temos que apresentar o nosso culto no corpo. O nosso corpo tem que ser um culto vivo a Deus. Vocês conseguem entender que o culto ele tem que ser espiritual? Como assim espiritual? Tem que ser tão espiritual a ponto do nosso corpo, que é matéria, cultuar. É isso que Paulo está querendo dizer. Vocês apresentem o corpo de vocês para o culto.
Porque quando nós éramos do mundo, nós apresentávamos o nosso corpo para quê? Nós apresentávamos o nosso corpo para o pecado, né? As pessoas saem de casa de noite, elas vão nos bailes, elas vão nos barzinhos, nos botequins, né? Nas boates, elas vão apresentar o corpo delas para que os outros fiquem olhando, para que tenha cobiça, depois para que elas caiam em algum tipo de pecado do corpo. Então elas apresentam o corpo para o pecado, elas apresentam o corpo para o mundo, não é isso? Apresenta-se o corpo para o mundo. Então usa aquela roupa para apresentar para o mundo, aquela maquiagem, o cabelo, homem e mulher. Agora Paulo está dizendo que vocês apresentem o corpo. Agora nós não vamos mais apresentar nosso corpo para o mundo, nós vamos apresentar nosso corpo para Deus. Então o nosso culto tem que ser tão espiritual, é isso que Paulo está querendo dizer, que o espiritual tem que influenciar o carnal, o corpo. O espiritual tem que ser tão forte que o nosso corpo é levado a culto a Deus. Ou seja, como que o nosso corpo é levado ao culto a Deus? É através da roupa. Não tem nada a ver a roupa. Tem a ver a roupa sim. Nós temos que apresentar o nosso corpo. O corpo, né? Nós vamos apresentar o corpo então com a roupa, os membros do nosso corpo, ou seja, o nosso espírito, como disse Paulo, sempre fervorosos no espírito. O nosso espírito ele tem que estar fervoroso, pegando fogo, evoluindo a tal ponto de que o nosso corpo cultue a Deus também, tenha expressões de adoração no nosso corpo. Nós não podemos, né? Nosso corpo tem que adorar a Deus, o nosso corpo tem que externar adoração a Deus. Então Paulo está falando, vocês apresentem o corpo. Quando Paulo diz o corpo é o que é visível, é o que Paulo está querendo dizer, vocês apresentam o visível a Deus, porque o invisível, que é o Espírito, ele tem que estar tão movido e movimentado e motivado para o culto que o corpo também. Aí Paulo vai dizer como isso, que apresentei vossos corpos. Como? Se a gente for pôr uma pergunta aqui, né? Vou colocar a pergunta aqui, né? Só para entender como. No texto não tem a pergunta, mas como? Né? Apresentei vossos corpos. Vamos pôr uma vírgula aqui. Eu vou usar, mas como que nós vamos apresentar o corpo? Então Paulo vai dar aqui, né, a maneira de apresentarmos o nosso corpo no culto. Paulo diz em sacrifício. Gente, em sacrifício. Então como que eu apresento o culto a Deus? Pelo amor de Deus, que vocês apresentem vossos corpos em sacrifício. Agora, o que seria um sacrifício? Não um sacrifício de se esforçar, porque a palavra sacrifício, Paulo está querendo sugerir o sacrifício da morte. Porque no Velho Testamento, né, Paulo está falando com os romanos, era uma igreja que havia muitos judeus, então eles conheciam a cultura do judaísmo, tanto que ele vem falando de lei, ele vem falando lá de Israel, né, enxertado no zambuzeiro. Ele está falando com os judeus, então quando se lê sacrifício, você vai lembrar do tabernáculo de Moisés ou do templo de Salomão, em que as pessoas traziam o cordeiro para adorar a Deus, e o cordeiro era sacrificado, havia um sacrifício, o cordeiro, né, morria, pegava o seu sangue, aspergia no altar, pegava parte dele, queimava, aquela fumaça subia até a Deus, então tinha fogo, tinha morte, tinha fogo, tinha fumaça, tinha sangue. Então Paulo está dizendo que o nosso corpo tem que ser esse sacrifício. Esse sacrifício como era feito, o simbolismo, a sombra do culto era o ministério levítico. Lá no templo, quando eles sacrificavam os animais para adorar, para pedir perdão, para dar oferta, para agradecer, era tudo através de ofertas, né, de animais, de também utensílios do dia a dia. Então Paulo está dizendo que vocês, que jeito que vocês vão fazer esse culto? Com o sacrifício do corpo, ou seja, com o sacrifício do corpo, com renúncia, com luta para o corpo que não gosta de adorar a Deus, o nosso corpo. Né? Paulo disse que na nossa carne não habita bem algum, mas por isso que é um sacrifício. Um sacrifício, aí Paulo vai falar,
Vivo em primeiro lugar, vivo em segundo lugar, santo em terceiro lugar, agradável. Então é um sacrifício com 3 características: um sacrifício, uma morte para si mesmo, com 3 características: uma morte para si mesmo, para levar o corpo à adoração, para levar o corpo a cultuar, com 3 características. É um sacrifício vivo, ou seja, naquele tempo o cordeiro morria, né? O sangue era derramado, a vida era derramada, aquela vida subia até a Deus, mas hoje o sacrifício é vivo. Hoje nós queimamos no poder do Espírito Santo, a fumaça da nossa adoração sobe até a Deus e o nosso sangue continua vivo em nós. E o nosso sangue, no nosso sangue, né, está a vida da alma. O nosso sangue sobe até a Deus. O nosso sangue está vivo. É um sacrifício vivo, com a vida que Deus nos deu. Com a Zoe, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para a vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, então é com essa vida que Deus nos deu, é um sacrifício que tem vida, porque antigamente era um sacrifício que morria o animal, mas agora é um sacrifício vivo, a vida em nós. Nós não precisamos derramar o sangue no chão, o nosso sangue dentro de nós, ele pulsa no culto a Deus. Nós estamos apresentando nossos corpos como um sacrifício, primeiro, vivo, com essa vida de Deus, vivo. Segundo, santo, um sacrifício que seja santo. Como que vai haver um sacrifício do corpo que seja santo? Com entendimento. Qual o entendimento? O entendimento que Jesus nos santifica, o entendimento que Jesus levou sobre si o nosso pecado e nos trouxe a libertação. Então é um sacrifício santo, porque é no nome do Senhor. É um sacrifício destituído de impurezas. O nosso corpo, se a gente não entender a obra de Cristo, o nosso corpo vai ficar cometendo erros. Mas se nós começarmos a entender a obra de Cristo, nós vamos ter santidade. Então o culto é uma apresentação do corpo em sacrifício vivo, santo, separado. Isso quer dizer santo. Separado, peraí, você não tem que misturar o teu culto com outras coisas. Teu culto é santo, teu culto é separado. Teu culto não pode ser bagunçado. Você não pode chegar atrasado, ficar mascando chiclete, ficar de conversinha fiada, ficar respondendo mensagens no WhatsApp, ficar tirando a atenção das pessoas, levantando toda hora para ir no banheiro, bebendo água toda hora, atrapalhando as pessoas que estão ali para ouvir, atrapalhando o pregador, não levantando a mão para adorar, não canta, fica lá com a boca fechada. Não é um sacrifício, não é vivo, não tem santidade, porque está misturado, está bagunçado, já chegou errado, você já fez tudo errado, começou sem pé, sem cabeça. Olha o que Paulo está falando. Eu imploro para vocês, irmãos, pelo amor de Deus, que vocês apresentem vossos corpos como um sacrifício cheio de vida, cheio de santidade, santo e agradável a Deus. Então, terceira característica desse culto, dessa apresentação, o culto é uma apresentação nossa para Deus. É agradável, que seja agradável para Deus, a Deus. Ah, pastor, o culto tem que me agradar. Não, presta atenção, que às vezes o culto não tem nada a ver com você, aquele culto. Você tem que agradar a Deus. A centralidade do culto não é você. A centralidade do culto também não é teus problemas. A centralidade do culto é Deus. Por isso que tem pessoa que só vem para a igreja mas está cheia de problema, porque ela associou o culto à solução de problemas. Aí quando dá os problemas ela vai, mas quando melhora, ela então já pensou, já resolveu. Você viu? Não é o Senhor. O foco, o cerne, a centralidade não é o Senhor, não é Deus, é ela, se ela estiver com problemas. Não é nem ela sozinha, é se ela
tiver algum problema. Então aí ela vem e cultua a Deus. Mas o culto tem que ser agradável a nós. Eu vivo falando isso. Gente, o louvor não é para nós. Gente, a pregação não é toda vez vai ter uma pregação para massagear nosso ego. Lógico que tem o consolo do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo. A gente não é hipócrita dizer, não, você não tem que falar nada de consolo, tem que ter o consolo do Espírito Santo. Mas quando a gente está cultuando a Deus e a gente agrada a Deus, já há um consolo do Espírito, há um mover, uma consequência de sermos consolados, confortados, de Deus estar aceitando o nosso culto. Então uma coisa tem que ser agradável, tem que ser agradável para Deus. A tua adoração, a tua música cantada tem que ser agradável para Deus. Agora a tua oração tem que ser agradável a Deus. Os teus comportamentos dentro da igreja tem que ser agradável a Deus. Se você for diante do juiz e você ficar se levantando toda hora e conversando, você está desrespeitando, não está sendo alguém agradável, não está sendo alguém educado. Gente, a palavra agradável aqui vai entrar em educação, da gente ter educação, não é da gente ter ética, da gente ter princípios de culto, da gente ter uma organização no nosso culto. O culto em si já tem a sua organização, mas nós temos que ter a nossa organização. O culto em si já tem uma apresentação, já tem um método. Mas, quando diz que é agradável, então é o quê? É a nossa apresentação a Deus. Tem que ser agradável. Você vai apresentar um produto e você é desagradável, você é mal educado, você é desatencioso, você não fala direito. Não, você é agradável para a pessoa poder comprar o seu produto. Poxa, apresente o teu corpo como um sacrifício. Apresente o teu corpo como um sacrifício que é vivo, santo e que agrada a Deus. A Deus. Põe isso na sua cabeça. Não, mas pastor, a igreja tal está errada. Pastor, o pastor fulano de tal está errado. Você não tem que ir pelo pastor fulano de tal, você tem que agradar a Deus. O seu culto tem que agradar a Deus. Certo? Então, aí Paulo diz assim, que é o vosso culto. O que é o nosso culto, então? O que é o nosso culto? Então, vamos pôr aqui, O que é o nosso culto? Vamos para uma pergunta aqui de novo, O que é? Não tem, no texto original, só estou colocando a pergunta para dar a sintonia aqui do raciocínio. Mas o que é o nosso culto? O nosso culto é apresentar o nosso corpo, isso é o nosso culto, apresentar nosso corpo em sacrifício, em sacrifício que é vivo. Esse é o nosso culto, santo e agradável. Esse é o culto, é o nosso culto. A palavra cultuar, você viu, eu comecei o vídeo explicando o que é culto. É o nosso encontro do servo com o Senhor, da criatura com o Criador, não é? Do filho com o Pai, da luz com o iluminador, não é verdade? Com a justiça com o justificador. Então é um encontro, e nesse encontro a gente não pode vir de mãos vazias, nós temos que apresentar. E aí entra o que? Nosso louvor, entra a nossa atenção para ouvir Deus, entra a nossa oração, entra as nossas ofertas, entra nosso dízimo. Que se você só tem um culto de palavras, então esse culto ele não está sendo um sacrifício apenas, ele está sendo um sacrifício. Tem que ter a oferta com dinheiro, seu dízimo. Você traz alguém junto, é um sacrifício às vezes, você tem que sair mais cedo, você tem que pensar antes no culto. Olha, é um culto racional. Aí Paulo usa essa palavra aqui, racional. Essa palavra racional, ela quer dizer isso aqui, razão, lógica. Não é? A palavra racional não é isso? Tem racionalidade. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Tem que ter racionalidade. Vamos dizer que se fosse hoje, que é o vosso culto, fosse hoje, seria o culto inteligente.
Entende? A palavra racional, ela poderia ser escrita também assim: o vosso culto inteligente. Então, é um culto inteligente. O que é um culto inteligente? Não é o culto só com as emoções da sua alma, mas com as faculdades da sua mente e do seu espírito. A faculdade da sua mente e do seu espírito estão aguçadas. Você está entendendo o que você está fazendo. Você está tomando a ceia. Você está sabendo o que é a ceia, o que é o corpo, o que é o sangue, o que é beber e comer indignamente. Você está cantando. Você sabe para quem você está louvando. Você já sabe. Ora, você fala em línguas. Você sabe por que você está falando em língua? Para edificar a si mesmo, ou para ter uma interpretação. Você está falando com Deus em línguas. Você faz uma oração, você faz uma súplica. Poxa, aí vem um anjo no culto, pode acontecer. Você sabe que o anjo é o espírito ministrador. Você tem raciocínio. Não é só emoção, não é só fechar o seu olho, não é só chorar e você acabou, você não entende nada, você não soube de nada, você não aprendeu nada, você saiu do mesmo jeito, você saiu pior. Não, tem que ter razão, tem que ter lógica. Vou escrever aqui porque me deu vontade de escrever. Inteligência. Tem que ter inteligência. Então, nosso culto tem que ser inteligente. Por isso é tão importante a metodologia de culto. E eu vou estar falando bastante, exaustivamente, da metodologia do culto. A metodologia de um culto inteligente, de um culto racional, de um culto que apresenta, de um culto que apresenta corpo, de um culto que apresenta corpo como sacrifício, de um culto que apresenta corpo como sacrifício vivo, de um culto que apresenta corpo como sacrifício santo, de um culto que apresenta corpos de um sacrifício agradável. E esse sacrifício agradável é para Deus. Essa fumaça sobe para Deus. Esse fogo queima para Deus. Esse sangue é dado para Deus. É Deus o foco, o centro, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que isso é o vosso culto racional. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, meus irmãos, que vocês façam isso, que vocês apresentem vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto inteligente, é o culto com a cabeça e o culto com o espírito e com a alma. Culto é o encontro da criatura com o Criador, do salvo com o Salvador, do servo com o seu Senhor, do filho com o Pai, do justo com a própria justiça, da luz com o iluminador.